Quando eu falo da maior quadrilha, eu tô falando do PT. Que já não tá mais no poder. Tá, claro que tá no poder. Óbvio que tá no poder. Ele pode não estar. Não, ele pode não estar formalmente no poder, mas o PT, ele colocou os seus tentáculos por todas as instituições ao longo desses anos em que esteve no poder. Então, o PT não saiu do poder. Ele saiu do Planalto. Quando nós tiramos a Dilma da cadeira do Planalto, nós sabíamos que o nosso trabalho estava só começando. São muitos e muitos anos. Hoje o MEC é completamente tomado por petistas. Então, assim, o PT não saiu do poder coisa nenhuma. A senhora considera legais e morais as posturas do então juiz Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol e outros membros da Força Tarefa? Obviamente eu estou fazendo alusão e me referindo aos vazamentos promovidos pelo site The Intercept e outros veículos também que se juntam a esse material para divulgação desse tipo de relação aí promovido e encampado pelo juiz e pelos procuradores representantes do Estado? Vamos lá. Como é que a senhora analisa isso a partir da experiência que tem? Sim, eu sou vice-presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e eu estive presente na audiência em que o juiz, o hoje ministro Sérgio Moro, foi prestar esclarecimentos a respeito da sua atuação como juiz, não é? E de tudo que a gente viu, em primeiro lugar eu quero aqui, né, deixar bem claro que o que tem de criminoso foi a invasão, né? Foi o hackeamento, a invasão de conversas privadas, né, de procurador, de autoridades. Então isso é um absurdo que tem que ser combatido. É preciso que a polícia investigue, sim, porque nós não podemos de forma alguma passar a mão na cabeça disso, tá? Então houve um crime que foi essa invasão da privacidade de pessoas. Ninguém quer ser hackeado, ninguém quer ter as suas conversas expostas. E ainda mais tem certeza que foi hackeado em também, se né? tratando. Não, a gente tem certeza de que foi hackeado. Isso aí ninguém tem dúvida de que foi hackeado. A gente supõe que sim, mas aqui nesse caso a gente não tem uma prova cabal. Olha só, o Valdiverde fala, o Verdivaldo, aliás, o Verdivaldo diz que foi hackeado. Você está mudando a alcunha já. Outro. Vamos lá, Fefito, o conteúdo das mensagens. Eu sou advogada. Cansei de ir a tribunal, conversar com o juiz, com o promotor, despachar. Coisa mais comum que tem é você conversar com o juiz e falar, olha, eu estou pensando em fazer tal coisa. Ele fala, não vai por aí, eu não vou conceder essa liminar, procura uma outra forma. E isso é comum. Nos autos do processo, né? Você conversa, delegado, não tem problema nenhum você fazer isso. Deputado. Aí, o que acontece? Hoje em dia, você ligar para alguém já é quase que um pedido de casamento, uma declaração de amor. Todo mundo conversa por WhatsApp. E é natural que também se troque mensagens sobre conteúdos, assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, assim, de tudo que se viu, não há absolutamente nenhuma conduta que você possa dizer que seja criminosa. E tem mais. Ali as condutas, as trocas de mensagem eram entre o juiz Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, não é? O CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, ele é muito rigoroso com a conduta dos procuradores, tá? O procurador não pode falar em Facebook, eles têm baixado resoluções. E houve algumas denúncias, representações contra o procurador Deltan Dallagnol. Contra o juiz Sérgio Moro não poderia haver no âmbito do CNMP, porque ele não era procurador, era juiz. Mas o corregedor-geral do Conselho Nacional do Ministério Público arquivou todas as representações, dizendo que não houve nenhuma conduta criminosa por parte do Deltan Dallagnol. Nesse caso do Isso daí é já, assim, um atestado. Mas tem mais uma coisa muito importante que eu não tenho visto muitas pessoas falarem, então eu preciso, como operadora do direito, como jurista, falar aqui. No processo penal, existe um princípio que rege o processo penal, que é diferente do princípio do processo civil. No processo civil existe uma coisa chamada verdade formal. O que não está nos autos não está no mundo, o juiz não pode se movimentar, ele tem que ser mais equidistante das partes, tá? No processo penal, como a vítima é a própria sociedade, não só é a própria sociedade, quando ocorre um crime, um homicídio, um roubo, alguma coisa, existe o princípio da verdade real. Então, o juiz, ele tem muito mais flexibilidade, muito mais poder de atuação. Então, o juiz pode até inquirir uma testemunha que não tenha sido indicada pelas partes. Basta que ela tenha sido mencionada no processo alguma coisa. Olha lá, Código Penal, artigo 254, o juiz que aconselhar
as partes devem se declarar suspeito. Quando você diz que um juiz pode inquirir pessoas não listadas, ele ainda está dentro do princípio da inércia. Ele está tentando achar uma verdade, mas nesse caso ele não estava aconselhando. Onde foi que ele aconselhou? Mas essas coisas são dentro dos autos e homologado, tudo registrado de forma que a justiça possa lançar mão desse material. Mas o juiz Sérgio Moro, aquela conversa que diz que ele falou, que ele ligou, que ele mandou mensagem, ele falou isso, ele fez constar nos autos. E ainda com a preocupação de proteção do réu preso, que era o Lula. Então ele falou, entrei em contato via telefônico, tendo em vista que existe um réu preso. Então, gente, olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Por favor. Quando eu assistia os depoimentos do Lula, aquelas audiências intermináveis, com os advogados dele, os advogados do Lula fazendo chacota, chicana jurídica, refazendo perguntas que já tinham sido respondidas, quase que querendo intimidar o juiz, eu pensava assim, meu Deus, que homem é esse que tem essa paciência? Porque outro juiz já teria dado uma endurecida. E o Moro sempre tratando o Lula de ex-presidente, com o maior respeito. Então, ele sempre manteve uma postura de muito respeito. E o que a gente vê hoje é uma organização criminosa, a mais poderosa que já houve no Brasil, tá? Querendo de qualquer jeito, a qualquer custo, atacar os homens da lei que tiveram a coragem de mudar uma história de impunidade nesse país. Quando eu falo da maior quadrilha, eu tô falando do PT. Já não tá mais no poder. Tá, claro que tá no poder. Óbvio que tá no poder. Ele pode não estar. Não, ele pode não estar formalmente no poder, mas o PT, ele colocou os seus tentáculos por todas as instituições ao longo desses anos em que esteve no poder. Então, o PT não saiu do poder. Ele saiu do Planalto. Quando nós tiramos a Dilma da cadeira do Planalto, nós sabíamos que o nosso trabalho estava só começando. São muitos e muitos anos. Hoje o MEC é completamente tomado por petistas. Então, assim, o PT não saiu do poder coisa nenhuma e ele não se dá. Graças a Deus, nós temos um Weintraub, que é um homem de coragem para enfrentar. Não de ponto de vista nesse caso. Claro, meu amigo. Olha, deixa eu falar uma coisa. Muito nos erros eu sou totalmente favorável ao debate. Tá? Eu não me furto a responder nenhuma pergunta. Eu sou pelo pluralismo das ideias. E o que eu não suporto é o totalitarismo do PT, que não admite. Você não consegue conversar com petista, meu amigo. Você está lá nas comissões, você quer trazer um argumento, eles ficam gritando, golpe, golpe, golpe. Deputada, mas me desculpe, nesse caso a gente também não consegue discutir com o Weintraub, por exemplo. Por que não? As últimas medidas tomadas pelo MEC, todas pareceram bem chocantes para muita gente. Se a sociedade... Qual? Ele pegar um guarda-chuva e fazer... não, isso o que estamos vendo no Brasil hoje é uma campanha pesada para manter a impunidade, para tentar destruir os pilares, os arcabouços da operação bem-sucedida da Lava Jato via a figura do atual ministro Sérgio Moro, ou isso é paranoia demais? É exatamente isso que está acontecendo. Por quê? O PT não quer largar o poder, não quer largar o osso. Porque nós temos o seguinte, eu sou uma pessoa que prezo pela legalidade, pela democracia, a república, realmente, de verdade, não é uma coisa da boca para fora. Então, por exemplo, vou dizer uma coisa aqui que vai parecer o fim da picada, tá? Mas quando o Lula ganhou a primeira vez, claro que eu torci pro governo dele dar certo, né? Porque eu quero que o Brasil dê certo. E eu pensei assim, bom, agora que o Lula é presidente, ele vai ficar aí 4 anos, talvez 8, depois ele sai e entra o outro, é a alternância do poder. Só que naquela época eu não sabia que a esquerda tinha um projeto, que a esquerda, ela não é a favor da alternância de poder. Ela não é a favor da democracia. Ela só fala sobre essas coisas, mas faz exatamente o contrário. É aquela velha máxima, use a democracia para chegar no poder, depois destrua a democracia. Então, quando eu como parlamentar, e falo isso para os meus colegas, nós temos uma missão importantíssima, que é de resgatar a credibilidade do parlamento. E olha que isso não é uma tarefa fácil não, hein? Por quê? Thomas Jefferson dizia que uma república, ela é composta de 3 poderes, que é o parlamento, tá? o legislativo, o executivo e o judiciário, nessa ordem. O legislativo é o mais importante dos poderes, porque é o único poder que representa verdadeiramente o povo. Então, eu sou a favor, como eu falei, do debate. Lá no Congresso, eu quero mais PT, PSOL, PSDB, PMDB,
PSL, todo mundo se degladiando nas ideias, né? Falando, porque a gente representa o povo, todas as parcelas da sociedade. E aí aí vem a democracia, vence a maioria, com respeito às minorias, não é? Só que a gente não vê isso acontecer, porque, por exemplo, houve um processo legal, um processo constitucional do impeachment, e fica essa narrativa da esquerda até hoje dizendo que é golpe, e ainda querendo jogar o Temer no nosso colo.